Bom dia, meu nome é Beatriz, sou enfermeira, sou formada pela UFMT e formada desde 1987. Sempre tive cargos de gestão dentro da área de saúde, dentro da área da enfermagem, porque me considero uma líder, né? Então tenho essa facilidade de estar organizando e sendo gestora. Então aqui, uma das coisas que a minha experiência me diz é com relação à gestão autoritária ou participativa, né? A gente vê dentro de um contexto que aquela autoritária, que às vezes tinha, que era comum, muito comum há algum tempo atrás, hoje já tende a mudar. A participação é bem melhor, os resultados são mais eficazes. Agora, e fazer a equipe participar? Eis a questão, né? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou motivar, como é que eu vou estimular para que eles peguem a mesma linha de raciocínio. Então as decisões têm que ser feitas em conjunto. Então um líder, uma gestão que ela é participativa, ela faz encontros, faz reuniões, coloca a problemática para a equipe e vai direcionando naquela direção que você quer para chegar a um consenso e aí ter o resultado benéfico para aquela ação. E isso é bastante interessante, apesar que na minha experiência tem momentos que você tem que falar assim, não, eu quero assim, ponto, porque não se convence, porque mudar é difícil, né? A gente tem a dificuldade de mudar e a equipe de fazer as coisas melhores e a mudança em prol do paciente, do cliente, às vezes é bastante complicado. Então, às vezes, você tem que determinar, não, tem que ser assim, mas não impondo, mas dando a sua autoridade, né? Então, aí você tem isso. E, só que, assim, na gestão pública a gente não vê isso, né? Que a maioria das ações para o serviço público vem de cima para baixo. Então, você tem que arcar as decisões que são feitas no Ministério, a nível estadual, a nível municipal, e quem está na ponta tem que executar. E às vezes não executa como deveria, né? Por quê? Porque não enganja no processo, a realidade que é vivida no local é diferente do que foi determinado. O Brasil é imenso, né? E as comunidades e cada cidade também tem essa particularidade. E aí, às vezes, quem toma a decisão de que vai ser assim, não vê esse contexto todo, né? Já trabalhei em setor privado e já trabalhei no setor público. Hoje, atualmente, eu estou só no setor privado, né? Mas já trabalhei no setor público também. Desafios da liderança e motivação da equipe, já falei um pouquinho, né? Como vocês colocaram aqui. É muito difícil, principalmente na área de enfermagem. Por quê? Como é que você vai estimular? Vamos falar da gestão hospitalar. Como você vai motivar uma equipe que hoje ainda continua a mesma realidade do tempo que eu era coordenadora do serviço de enfermagem? Como é que você vai motivar? Questão salarial. A equipe de enfermagem nível técnico, para você ter um sustento adequado, o que acontece? Tem que trabalhar em 2 lugares e muitos trabalham em 3. Alguém consegue trabalhar 3, né, que aí fica 36 horas no ar, trabalhando de forma adequada, não vai trabalhar bem em nenhum dos lugares. Mas por que ele precisa de 3? Para ter o sustento, para ter um salário digno. Hoje o salário do técnico de enfermagem, gente, com os descontos, se brincar, ele está salário mínimo. E são profissionais que mexem diretamente com a vida do paciente. Aí você tem, como é que você vai motivar? Se você olha para o indivíduo, e aí você tenta buscar aquela coisa holística, olha o cuidado, a importância de cuidar do paciente, mas ele é um profissional, ele tem a sua casa, ele tem as suas necessidades, e aí como é que fica? Fica complicado. Então fica, mas você tenta, né? E você consegue, de certa forma, essa motivação e essa liderança em foco ao paciente, ao cuidado. E eu sempre briguei entre aspas, né? Sempre falei assim, gente, vamos trabalhar mais corretamente, vamos desenvolver bem, porque aí a gente mostrando produtividade, qualidade no nosso serviço, eu tenho condições de chegar no gestor administrativo do hospital, ó, minha equipe está merecendo um aumento. Mas foi difícil, eu não consegui isso, porque a motivação ela é interna.
né? Então é complicado. E a liderança é você fazer a equipe trabalhar, né, naquele rumo que você está. E nem sempre, por quê? Porque a equipe são pessoas, cada um tem a sua cabeça. E nem sempre você consegue direcionar sempre para aquele foco, né? Sempre tem as divergências. E uma coisa bastante interessante, sendo coordenador de enfermagem, e ainda continuo, é porque coordenador de enfermagem em hospital, ele é um ponto que está com pressão de toda a sua equipe para melhorar as condições de trabalho, as condições de carga horária, um monte de reivindicações, e do outro lado a parte administrativa que cobra que você tem que exigir da sua equipe melhor desempenho, então você fica na linha cruzada. No planejamento, o que é mais interessante é fazer o feedback. O que não deu certo? Ou o que deu certo? O que a gente pode fazer para dar continuidade dessas ações ou que a gente tem que mudar? Então o planejamento ele é bastante dinâmico, ele não é uma coisa engessada, quadrada. Ela tem que ser uma coisa bastante dinâmica para quê? Para você poder alcançar e conseguir os seus objetivos, suas metas. Bom, na enfermagem, há a lei do exercício profissional de enfermagem, as determinações do COREM, sistema COREM-COFEM, que determina que toda a equipe de enfermagem, técnicos auxiliares, só podem ser supervisionados pelo enfermeiro, né? Então, tem que ser realmente, onde tem serviço de enfermagem, tem que ter um profissional de enfermeiro. Agora, na gestão pública, né? Tanto é que para a medicina, dentro da unidade hospitalar também, para coordenar a equipe médica, tem o diretor clínico, né? E aí você precisa desses profissionais quando é áreas afins e específicas. Agora, numa gestão pública, né, um secretário de saúde, um ministro, não precisa necessariamente ser da área de saúde, ele tem que ser um administrador, ele tem que ter uma visão ampla. A dificuldade é assim, você quer fazer um trabalho e aí você é brecado, você não tem condições, você não tem... E se tiver condições, chega lá na frente, politicamente falando, ó, vamos parar. E no setor privado, com relação à enfermagem, nós somos limitados, porque nós temos que também direcionar as nossas ações para uma diretoria, para um presidente ou diretor administrativo, financeiro daquela instituição onde você está. Então, nem sempre aquilo que você quer fazer, você tem um respaldo. Realmente, a gente tem que ter uma estrutura para atender o cliente. Então, não é apenas ir no hospital e receber medicamento, receber o tratamento em si. É toda a roupa desse cliente, a alimentação desse cliente, né? Então, a gente tem que cuidar. E cada setor tem, né, a sua particularidade e tem que ser realmente a contento, né? A privada, ela visa muito a lucratividade, porque é uma instituição, uma empresa como outra qualquer, só que ela trabalha, o serviço dela é de saúde. Então, a gente é muito pressionado a nível de enfermagem a conter gastos. Então, faz ações dentro da instituição para diminuir gastos. Agora, esse tipo de coisa a gente acaba não encontrando na rede privada, pública, aliás. E outra, no meu ponto de vista, a gente tem dinheiro. Dinheiro tem para a saúde, né? Só que eu não sei o que acontece, que às vezes não chega na ponta onde deveria chegar, e às vezes chega, né? Mas não chega de uma forma adequada. Então a função era, eu tinha quase 200, eram umas 180, 185 profissionais da área de enfermagem, sob minha supervisão, e todos os setores, desde o pronto atendimento até o UTI adulto e o UTI infantil. Então você coordena toda a parte de enfermagem. Então o que acontece aí? Você tem que ver a escala desse funcionário, aí férias, toda a parte administrativa mesmo, né? Férias, atestado, abonos e toda essa parte. Quem vai fazer plantão, como é que vai, as horas extras, toda essa parte administrativa. E você está sempre inserida com outros setores. Então, nesse caso, você tinha que coordenar, né, a equipe, tanto administrativamente falando, motivar essa equipe, né, ver se a assistência também estava adequada.
lida com pessoas, sempre pessoas que não pensam igual a você. Então, o respeito, a conhecer a individualidade do outro, reconhecer cada uma das profissões, a importância deles, onde vocês estão inseridos, eu acho que essa visão consegue fazer que vocês sejam ótimos gestores e sempre no respeito ao ser humano e com você também.